Um bom dia para todos. Nós vamos dar início, então, às nossas orações. Enquanto isso, né, o pastor, ele vai sair, ele está em uma outra reunião, e ele disse que atrasaria uns 10 minutinhos, né? Então, enquanto isso, nós vamos fazer duas orações. Eu gostaria de convidar, né, alguém aqui desse grupo, né, que gostaria de fazer aí as orações aqui conosco. Se você tem vontade de orar neste momento, né, levante a sua mãozinha. Irmão Éden, bom dia. Então, nós vamos ter aqui o irmão Éden fazendo uma oração. Tem mais alguém que gostaria de fazer uma outra oração? Eu gostaria de fazer. Irmã Terezinha, seja bem-vinda. A gente estava com a saudade da irmã Terezinha, né? Ela estava viajando. A senhora faz muita falta, irmã. Então, Obrigada, minha querida. Nós vamos dar início, né, a essas duas orações. Enquanto isso, né, o pastor vai terminando lá na outra sala para ele vir aqui para a nossa reunião. Então, o irmão Éden pode fazer a primeira oração, logo em seguida, a irmã Terezinha pode fazer a terceira. A segunda. Bom dia. Bom dia para todos. Obrigado, Senhor, por em tão boa circunstância, por só permitir que nós estamos aqui. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Pai. Que cada manhã, e hoje em especial, nós possamos ter um encontro contigo. E quanto mais aproximarmos de Ti, Senhor, que nós possamos ser transformados. Que nós possamos... É até difícil falar, mas ficarmos mais... refletir melhor o Teu santo caráter. Seria as palavras certas. Tenha misericórdia. Nós não levantamos à toa, Senhor. Nós venhamos buscar algo. A sua presença eu já falei, mas também queremos mais. Queremos sabedoria. Queremos entendimento. Queremos também que o Senhor proporcione um bom dia de ganho do pão de cada dia hoje. Queremos saúde para nós e para os nossos amigos. Que o Senhor possa abençoar também todas as famílias aqui. Que o Senhor possa abençoar o pastor que foi direcionado para falar de Ti. Que venha falar uma mensagem dos céus. E que nós possamos ser saciados com a mesma. Que seu Divino Espírito Santo possa dar um abraço a cada um. E que nós possamos sentir o calor, mesmo distante de um do outro. Salva-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Maravilhoso Deus e eterno Pai, continuando a tua presença, eu quero agradecer ao Senhor por cada vida que está aqui neste momento presente. Estamos nessa sala, Pai, porque sentimos bem, sentimos aqui a Tua presença, sentimos o Teu abraço, sentimos o Teu calor, sentimos, ó Pai, o Senhor derramando sobre nós cada manhã luz e sabedoria, Pai, e sentimos aqui o chamado, Senhor, cada manhã para vivermos uma vida mais santa, uma vida mais de consagração, de mais entrega ao Senhor. Por isso nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos, ó Pai, por esta sala existir. Eu tenho certeza que essa sala nasceu no coração do Senhor, porque tem nos ajudado tanto a crescermos espiritualmente, a aproximarmos mais e mais do Senhor. Tem nos despertado tanto, Pai, o desejo de consagração,
o desejo de comunhão com o Senhor, o desejo de buscar o Senhor mais intensamente. Pois nós te louvamos, te glorificamos, te agradecemos. Quero clamar ao Senhor pela vida das pessoas, Pai, por todas as suas filhas, teus filhos, que tem empenhado, Pai, que tem trabalhado, que tem lutado para fazer essa sala acontecer cada manhã, para abrir essa sala cada manhã. Oh Deus, abençoa. O Senhor sabe a luta dessas vidas, o Senhor sabe quais são as provas, quais são as dificuldades. Por misericórdia, derrame sobre cada uma das tuas filhas o teu Espírito Santo e sobre cada um de nós, que cada manhã, que cada dia, que em algum lugar do nosso planeta, Pai, não é de madrugada, aqui no Brasil é de madrugada, mas igual em Portugal, em outros estados, é mais tarde um pouquinho, mas é da parte da manhã. E eu rogo, o Senhor, abençoa cada um. Derrama, Pai, as tuas bênçãos, derrama o teu Santo Espírito sobre cada lar representado aqui, sobre cada indivíduo, sobre cada coração. Quando o irmão falou, nós estamos juntos aqui, em pensamento, porque corporalmente estamos distantes uns dos outros, mas unidos numa só fé, num só propósito, num só pensamento de buscar o Senhor, de receber a chuva do teu Santo Espírito. Eu rogo, Senhor, meu Deus, nos batiza cada um de nós nessa manhã com o teu Espírito Santo. Eu quero apresentar de uma forma especial a vida do pastor Rogério, que vai compartilhar conosco o pão da vida, aquilo que o Senhor colocou no coração e na mente dele. Usa ele, unge ele, que ele possa passar com sabedoria e atua poderosamente em cada em cada mente aqui reunida, em cada coração. Nos ajuda a entender, a compreender e, acima de tudo, nos ajuda a colocar em prática tudo que eu tenho nos mostrado. Nos ajuda, Pai, a viver cada raio de luz que o Senhor tem dado a cada um de nós. Pai, nós vamos ser julgados pela luz que nós temos, por misericórdia. Nos ajuda a viver toda a luz que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nos ajuda a colocar em prática nossas vidas. Nós rogamos por essas bênçãos, te agradecemos por tudo, Pai Santo. Te agradecemos por ter nos acordado hoje com vida e com saúde na tua presença. Pai, se tem alguma pessoa aqui que está passando por um problema de enfermidade, cura as enfermidades, cura as moléstias dos teus filhos, das tuas filhas, derrama sobre cada um de nós o milagre, a bênção da restauração física, emocional, espiritual, conjugal, em todas as áreas das nossas vidas. Derrama as bênçãos da cura sobre os teus filhos. Eu te peço, já agradecida, em nome de Jesus. Amém. 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 Bom dia, pastor Rogério. Olá, bom dia. Consegue me ouvir bem? Estamos sim. Bom dia, Bom. pastor. Então, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Deus nos ilumine, nos capacite nessa manhã mais uma vez. O link já está ali no grupo que eu geralmente compartilho. Vocês podem encaminhar também. Eu vou seguir aqui, então, compartilhando a tela para nós darmos sequência. Ok. Acompanhe comigo, então. Vamos firmes aqui. As paixões, eu vou voltar deste tópico aqui, tá bem? Ontem passamos rápido, vamos ver agora com mais calma. Os abusos dos privilégios sexuais no casamento. As paixões sensuais favorecidas e acariciadas tornam-se muito fortes nessa idade. Lembre-se que este livro, Mente, Caráter e Personalidade, ele é uma compilação. Isso quer dizer que este trecho, ele foi retirado de um todo. Por isso é que nós não temos mais informações cabíveis, ok? Mas nós podemos especular. Os que tiverem o maior desejo para saber os detalhes podem procurar o manuscrito 14 de 1888. Se eu não me engano, no livro Medicina e Salvação, você tem esse conteúdo aqui. Vamos lá, então. Tornam-se muito fortes nessa idade. E aí nós sabemos que, ao se tratar de paixões sensuais se tornar muito forte, está falando aí puberdade, pós-puberdade, e indizíveis males da vida matrimonial são resultado certo. Em vez de a mente desenvolver-se e ter poder controlador, isto é, ao invés da mente dominar o corpo, é o corpo que domina a mente por conta das suas paixões inferiores, não domadas.
dominam as tendências animalescas, quer dizer, as paixões, a concupiscência da carne que domina a vontade do ser, porque não houve domínio próprio da parte da mente dominando o corpo. Dominam as tendências animalescas sobre as faculdades mais altas e nobres. Então, é a inversão que ocorreu quando Adão pecou. As paixões inferiores passam agora a governar as paixões altas e nobres, né? Que é intelecto, consciência, vontade, até serem subordinadas às tendências animalescas. Qual o resultado? Os delicados órgãos da mulher desgastam-se e tornam-se doentios. Os partos são trabalhosos, abusam-se dos privilégios sexuais. Os homens estão corrompendo seu corpo, e a esposa tem se tornado uma escrava do leito. As ordens das desordenadas e vis paixões. As ordens das desordenadas e vis paixões, aos gostos das vis paixões, até aqueles perderem de vista o temor de Deus. Como Deus não faz parte da relação, da intimidade, então eles perdem de vista. E lembre-se, se é uma carta, provavelmente, com quase 100% de certeza, eu não me lembro de uma carta de Ellen White que não tenha sido escrito para um cristão, não tenho essa lembrança. Mesmo sendo um cristão, sim, perde-se de vista o temor de Deus. Condescender com o impulso que degrada tanto o corpo como a alma, eis a ordem da vida matrimonial. Leio novamente. Condescender com o impulso que degrada tanto o corpo como a alma. Eis a ordem da vida matrimonial. Da vida matrimonial. Quer dizer que a vida matrimonial dessas pessoas estão em constante desagrado da parte de Deus para com eles. Por quê? Porque eles estão destruindo o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16 e 17, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Não estão fazendo isso para a glória de Deus, já que ele bem colocou ontem, né? 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Influências pré-natais. Satanás procura rebaixar a mente dos que se unem em casamento, a fim de que possa gravar em seus filhos sua própria odiosa imagem. Satanás procura rebaixar a mente dos que se unem em casamento, a fim de que possa gravar em seus filhos sua própria odiosa imagem. Ele pode modelar a posteridade deles muito mais rápido do que o poderia fazer com os pais, pois pode controlar a mente dos pais de tal modo que, através deles, dos filhos, possa imprimir sua própria imagem de caráter nos filhos. Leio novamente. Ele, Satanás, pode modelar a posteridade deles, dos pais, muito mais rápido do que poderia fazer com os pais, pois pode controlar a mente dos pais, de tal modo que, através deles, possa imprimir sua própria imagem de caráter nos filhos. O caráter de Satanás é atribuído. Isso fica evidente no livro Educação, capítulo 2 e 3, quando é apresentado a imagem que foi perdida quando Adão pecou ao ingerir o fruto. O ser humano agora passa a ter a imagem, o caráter de Satanás. Só dar uma lidinha em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Éramos antes filhos da ira, filhos da desobediência, etc. Assim nascem muitas crianças com as paixões sensuais grandemente em ascendência, enquanto as faculdades morais se desenvolvem debilmente. Veja,
Enquanto as faculdades morais se desenvolvem debilmente, você tem outras faculdades, que são as paixões inferiores, que por si só não tem nenhuma, óbvio, existe a degradação, ok? A degeneração, porém, agora, por conta dos pais não estarem santificados ou separados para o Senhor, mas viver nessa prática vil, então os filhos nascem com essa tendência muito mais exacerbada do que uma outra criança cujos pais não possuem estas paixões. Lembrando que existe aqui algo que vai além daquilo que nós conseguimos compreender, que é a questão da ascendência. Isso é, às vezes não é o pai e a mãe, às vezes são os avós, aí tem uma questão toda de genética, não é? Mas obviamente que os pais têm um papel essencial nisso. E aí eu creio na maldição hereditária, como a Bíblia apresenta, em Êxodo capítulo 20, principalmente no segundo mandamento, segundo e terceiro mandamento, mas eu creio também na quebra da maldição hereditária, de acordo com 1 João capítulo 5, verso 16, não me engano. Aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. Acredito nisso, nós precisamos acreditar nisso. Deixa eu só conferir o texto, se é aí também, 1 João 5, 18. Não é o 16, é o 18, 1 João 5, 18. Essas crianças carecem de muito cuidadosa educação para fazer ressaltar, fortalecer e desenvolver as faculdades morais e intelectuais, de modo que elas possam liderar. E aí, como não liderar no sentido de liderança sobre os outros, mas liderar no sentido de ter próprio e liderar a si mesma. Assim, me lembrei aqui questões que geralmente são me trazidas por pais que são adotivos. Fala assim, pastor, o que acontece com fulano, com Beltrano, com ciclano? O pai comentando sobre o filho ou a filha adotiva, que tem certas dificuldades nessa questão, né? Sexualidade. E obviamente que eu não sou formado, né? Na faculdade de teologia temos um pouco de cada disciplina no sentido de psicologia, e outras questões mais de terapia familiar, mas nosso foco é espiritual. Então, encaminho para um especialista, mas apresento, ou melhor, levo a pensar que aquela criança age daquela maneira, possivelmente como resultado da sua ascendência, né? Os pais eram, por exemplo, ou a mãe, usuária de drogas, e usou drogas, inclusive, enquanto a gestação. Então, como é que vai nascer o filho? Então, outros podem falar com mais propriedade do que eu, né? Mas para você pensar aí. O processo da degradação. A mente de um homem ou mulher não decai no momento da pureza e santidade para a depravação. Não decai no momento. Não é no momento. Leva tempo transformar o humano em divino, ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal e satânico. Isso aqui é muito interessante, não é? Eu vou ler novamente. A mente de um homem ou mulher não decai no momento da pureza e santidade para depravação, corrupção e crime. Leva tempo transformar o humano em divino, degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Pela contemplação somos transformados. Pela contemplação somos transformados. Embora formado segundo a imagem do seu Criador, o ser humano
pode de tal maneira educar sua mente que o pecado, por ele outrora aborrecido, se tornará um prazer. O ser humano pode de tal maneira educar sua mente que o pecado, por ele outrora aborrecido, se tornará um prazer. Deixando de vigiar e orar, deixa de guardar a cidadela, o coração, e empenha-se no pecado e crime. Qual é a prática que ele abandona? Deixando de vigiar e orar. Obviamente que dentro disso a gente compreende o estudo da palavra, a ausência de programações espirituais, uma série de fatores, né? Uma série de fatores. Lembrando que o fato de continuar com estes hábitos não quer dizer que o indivíduo estará tranquilo em relação à sua espiritualidade, porque muitos fazem isso apenas por mero formalismo, formalismo seco, como nós já vimos no livro Estudo sobre a Fé. Eu rapidamente lembro vocês de um episódio onde, sendo pastor num outro lugar, o indivíduo estava vivendo em adultério, mas continuava frequentando a igreja, fazendo ano bíblico, frequentando a escola sabatina, estudando a lição, e na cabeça dele, eu me lembro bem desse episódio, a cabeça dele era Deus quem estava o guardando e abençoando, e era Deus quem lhe havia enviado aquela outra senhora, porque ele não era feliz no seu relacionamento. Então, ele acreditava que aquela que foi colocada no seu caminho, a qual agora era a mulher adúltera, com a qual ele estava vivendo, era enviada de Deus. E ele continuava nas práticas espirituais. Formalismo seco. Até o dia em que a mulher deixou de lavar roupa, deixou de arrumar a casa, porque ele teve que sair de casa, né, para ficar com essa outra mulher. Essa mulher agora deixando de fazer as coisas básicas do dia a dia, a comidinha não era mais a mesma, etc. Então a ficha caiu, né? A ficha caiu e aí ele voltou, foi rebatizado, etc. Mas eu pergunto, o fato dele estar congregando na igreja, estudando a lição da escola sabatina, fazendo o ano bíblico, etc. Isso era sinônimo de espiritualidade? Genuína, plena, piedade, verdadeira? Não. Formalismo seco. Formalismo seco. Deixando de vigiar e orar, deixa de guardar a cidadela, o coração, e empenha-se no pecado e crime. A mente é degradada e é impossível elevá-la da corrupção, enquanto está sendo educada para escravizar as faculdades morais e intelectuais e levá-las em sujeição às paixões rudes. Veja, a mente é degradada quando uma pessoa deixa de vigiar e orar. E agora vem um texto aqui pesado, né? É impossível. Lembrou o texto de Hebreus. Hebreus capítulo 6, verso 4. E é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de caíram, sim, é impossível outrora renová-los para arrependimento. E aqui diz o texto, a mente é degradada e é impossível elevá-la da corrupção enquanto está sendo educada para escravizar as faculdades morais e intelectuais, que são as capacidades superiores, porque elas agora estão submissas às faculdades inferiores. Deve ser sustentada guerra constante contra a mente carnal. Guerra constante entre a mente carnal. Bom, lembramos do texto de Colossenses 3, verso 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Lembramos do texto de Efésios 6, verso 11.
revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lembramos do texto de Gálatas. Carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, que é Gálatas 5, verso 17. Lembramos também do texto de Tiago, Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Lembramos do texto de 1 Coríntios 5, 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Voltando à tela, deve ser sustentada a guerra constante contra a mente carnal. Guerra constante. Isso exige esforço. Esforço. O pastor não vai fazer por você, sua esposa não vai fazer por você, seu marido não vai fazer por você. É você quem tem que fazer por você. Pelos méritos de Cristo Jesus, pelo sangue do Cordeiro, pela divina semente que habita em cada um de nós, ao escolhermos por Cristo. Deve ser sustentada a guerra constante contra a mente carnal. Lembre-se de Filipenses 2:12, desenvolvei a vossa salvação. Filipenses 2:12, desenvolvei. Esforçai-vos pela vossa salvação. E aí o verso 13 de Filipenses 2, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então é a sua vontade vinculada à vontade de Deus. Lembre-se sempre disso. E lembre-se também de 1 Coríntios 10, verso 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, quando alguém disser, mas é difícil demais, mas é muito difícil, e etc, etc. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém. Deve ser sustentada a guerra constante contra a mente carnal. E precisamos ser ajudados pela refinadora influência da graça de Deus. Obviamente, por nós mesmos, estamos fadados ao fracasso. A qual elevará a mente e a acostumará a meditar no que é puro e santo. Amém. Avançando, conselhos às mulheres. Escrevo com mágoa no coração que as mulheres deste século, casadas ou não, com demasiada frequência, não mantêm a reserva que é de esperar. São provocativas, chamam a atenção de homens casados e solteiros, e os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. Então, vocês mulheres escutam bem. Hoje o que eu vou dizer também cabe muito bem para os homens. Vou falar especificamente da vestimenta, ok? Vestimenta. Por muito tempo, ou ainda alguns, se utilizam do argumento de que o problema não está na vestimenta, mas sim nos olhos de quem vem. Eu penso que nós, homens, e vocês, mulheres, todos nós, devemos vigiar em relação aos nossos olhos, ok? Os nossos olhos. E eu, Rogério, não gosto de ir em praias movimentadas, nem em ambientes de piscina cheios. Não gosto. Por que não gosto? Porque eu sou homem e eu me conheço. Eu sei
quais são as minhas fraquezas, não que eu seja pervertido, porque estou vigiando constantemente, pois quem pensa estar em pé, cuide para não cair, 1 Coríntios 10, 12, mas eu sou homem, eu não posso brincar, eu não posso me colocar à prova. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Ok? E vocês, mulheres e outros homens que me escutam também se conhecem. Então, preste muita atenção. Nós devemos vigiar com nossos olhos. Mas, olhe para o texto. São provocativas. Isso lembra o quê? Pessoas. E essas pessoas são provocativas em que sentido? Nos olhares, nos gestos, as palavras, mas hoje, falando hoje, século 21, as roupas, principalmente nas roupas que marcam o corpo, decotes, marcando aquele início do seio, bem no colo, aqui, aquele vinco, chamam a atenção de homens casados e solteiros. E aí eu coloco até o inverso, né? Homens que se vestem de forma provocativa, calça muito apertada, com volume frontal, ou ainda com corpo muito escultural. Não que isso seja um problema, mas quando você usa camisetas ou camisas coladas para mostrar, para algumas mulheres isso é um desafio. Chamam a atenção de homens casados solteiros e os que possuem faculdades morais debilitadas são enredados. Em outras palavras, os que não estão vigilantes são enredados. E aí não vou apresentar nomes, mas eu vou fazer menção e você vai recordar de mais de um líder religioso, okay? Mais de um líder religioso, alguns inclusive muito benquistos por nós, adventistas do sétimo dia, que naufragaram e já não estão mais na posição em que estavam em relação à influência, porque se deixaram enredar. Se deixaram enredar. E aí eu lembro você, olha aqui em cima, olha isso aqui, veja comigo. A mente de um homem ou mulher não decai num momento da pureza e santidade para depravação, corrupção e crime. Leva tempo. Então, é com o tempo. Água mole em pedra dura. Tanto bate, até que fura. Muito cuidado, minhas irmãzinhas. Com a saia colada, corpo escultural, muito cuidado. Calça leg, muito cuidado. Os decotes. Essas coisas, se permitidas, enfraquecem o sentido moral e cegam a mente, de maneira que o crime não parece pecaminoso. São despertados pensamentos que o não seriam se a mulher tivesse mantido sua posição de modéstia e sobriedade. Ela pode não ter tido propósito doloso ou premeditado motivo, mas tem encorajado homens que são tentados e que necessitam toda a ajuda que possam obter dos que com eles se associam. Veja, o texto deixou claro que muitas vezes não existe a intenção de provocar. Ela pode não ter tido propósito doloso ou premeditado motivo. Sim, pode ser que não tenha. E realmente, eu me lembro agora de uma situação de uma senhora que estava com um vestido longo e de costas muito conservador, ok? Muito conservador. E uma outra pessoa, então, pediu para que aquela pessoa, né, fizesse uma participação ali na frente, assim, de última hora. Aconteceu um detalhezinho, de última hora acabou convidando, olha, você pode participar ali, para que a pessoa se sentisse parte do programa, nada errado em relação a isso. Mas quando a pessoa ficou de frente, percebeu-se, então, que o decote era muito
Eu não sei se a expressão correta é muito cavado, muito profundo, eu não sei. Mas olha, boa parte do seio estava ali à mostra. E agora aquela situação, né, aquele desconforto. Aquela senhora não tinha o desejo. Eu estou falando porque eu sei quem é. Não tinha o propósito de causar esta reação, né, principalmente nos homens ali. E um escândalo para as mulheres, obviamente, né? Mas a falta de maturidade espiritual, outros detalhes aí. Ela pode não ter tido propósito doloso ou premeditado motivo, mas tem encorajado homens que são tentados e que necessitam toda a ajuda que possam obter dos que com eles se associam. Mediante circunspecção, reserva, não tomando liberdades, não recebendo atenções não permissíveis, mas preservando alto tono moral e impecável dignidade, muito mal pode ser evitado. Circunspecção. Aí você lembra de 2 Coríntios 13, verso 5, examinai a vós mesmos, reserva, não tomando liberdades, não recebendo atenções não permissíveis. A busca constante em ouvir a voz de Deus tem livrado muitos psicólogos, terapeutas, inclusive pastores, de não terem pensamentos imorais. É a busca constante. Não que sejamos melhores, mas para alguns que acabam sendo conselheiros ou confidentes, existe uma periculosidade intensa, porque eles acabam ouvindo esse tipo de situação. Não em detalhes, obviamente, mas acabam recebendo, né, esse tipo de conteúdo. Mas preservando o alto tono moral e impecável dignidade. Muito mal pode ser evitado. Vamos lá. Mulheres como tentadoras. E aí vocês devem estar pensando, né, as irmãzinhas principalmente, né? Tem que falar isso na minha igreja. Tem que falar isso na minha igreja. Realmente precisamos melhorar nesse aspecto, né? Precisamos. Mulheres como tentadoras. Não deveriam as mulheres que professam a verdade manter estrita guarda sobre si mesmas, para que não seja dado o menor estímulo a uma familiaridade indesculpável? Elas podem cerrar muitas portas de tentação se a todo o tempo observarem estrita reserva e comportamento apropriado. Bom, o que é que vocês podem fazer? Vocês que se encaixam nessa categoria de eu gostaria que isso fosse lido e comentado, né, na igreja. A minha sugestão é que vocês coloquem esse assunto, né, em pauta numa comissão de igreja, obviamente levando aí para a secretária, ela leva para o pastor, pastor, eu gostaria que esse assunto fosse conversado com a liderança e depois levado para a igreja, pastor, isso é importante. Muitos pastores não gostam de se incomodar com esse tipo de situação, porque muitas vezes essas pessoas, essas mulheres, elas são as esposas dos líderes, esposa de ancião, diretora disso, diretora daquilo, e ele entende o seguinte, que se essa pessoa se chatear e deixar, ele não vai ter uma outra para substituir, ficar no lugar. Mas conversar sobre o assunto é necessário. E nem precisaria ser levado para a comissão, a pessoa ou vocês poderiam falar direto com o pastor. Mas às vezes só falar com o pastor não ajuda. Quando se leva para a comissão, se o pastor aceitar que esse assunto entre na pauta da comissão,
Se é um pastor que não faz agenda, com certeza ele vai ter que aceitar, porque ele não vai saber o que se trata antes. Então, outros membros da igreja que também têm o mesmo pensamento vão aceitar, e aí o pastor pode fazer uma comissão administrativa após um culto de sábado de manhã, apenas com os membros batizados daquela igreja, e tocar no assunto. A princípio, fala sobre necessidades de nossa igreja para o melhor andamento do culto, alguma coisa nesse tipo. Ele começa por ali, não é? Vai rodeando, até chegar também nesse aspecto. De tato, muita cautela, Deus vai com certeza iluminar. Lembre-se que precisamos falar, sim, precisamos falar, mas existe a maneira certa de falar. E aí, depois que ele apresentar esse conteúdo na tela, como eu pretendo fazer nas nossas igrejas aqui também, o conteúdo fala por si. Vocês estão vendo aí, o conteúdo fala por si. Obviamente que caberá comentários para endossar, mas o conteúdo é muito bom. Mulheres como tentadoras. Não deveriam as mulheres que professam a verdade manter estrita guarda sobre si, mesmas para que não seja dado o menor estímulo a uma familiaridade indesculpável? Isto é, vocês mulheres devem agir de maneira moral, íntegra, com modéstia, com decência, com respeito. Tudo bem que você não acha que isso é errado, mas a orientação é que não use. Não use. Elas podem cerrar muitas portas de tentação, se a todo tempo observarem estrita reserva e comportamento apropriado. As mulheres muitas vezes são tentadoras. Mulheres tentadoras. Eu me lembro agora de um jovenzinho, num outro lugar, onde esse jovenzinho me falava da constante luta que tinha ao olhar para a irmã G. A irmã G. Por quê? Porque o corpo era escultural e as roupas eram provocativas e aquele jovenzinho, então, tinha muita dificuldade. Pastor, eu fico pensando nela, imaginando. Veja, tudo bem que ele precisa vigiar mais, concordo com você. Mas as mulheres muitas vezes são o quê? Tentadoras. Tentadoras, está sendo uma pedra de tropeço. Sob um ou outro pretexto, granjeiam a atenção de homens, casados ou solteiros, e os vão levando até que transgridam a lei de Deus, até que se arruine sua utilidade e esteja em risco sua alma, sua salvação. Salvação. Pastor compassivo. Sede homens de Deus, do lado vencedor. O conhecimento está ao alcance de todos que o desejem. É propósito de Deus que a mente se torne forte, tenha pensamentos mais profundos, mais plenos, mais claros. Andai com Deus, como fez Enoque. Fazei de Deus vosso conselheiro, e não podereis deixar de progredir. Que seja meu conselheiro. Seu conselheiro, nosso conselheiro. Homens que alegam guardar os mandamentos divinos e, todavia, ao visitar as ovelhas do rebanho de Deus, que se acham aos seus cuidados, levam pessoas ingênuas a uma cadeia de pensamentos que acabam em desavergonhadas liberdades e familiaridades. Ele, certo pastor, quando visita as famílias, começa a indagar dos segredos de sua vida matrimonial. Vivem felizes com o esposo, sentem-se apreciadas, há harmonia em sua vida matrimonial. Lembre-se que ao falar sobre isso aqui, está falando da intimidade. Então, o problema não é perguntar se existe vida íntima. A questão são os detalhes, porque dependendo do grau de aconselhamento, você precisa tocar nesse ponto. Mas não nos detalhes. E um outro detalhe é que o texto está falando que
este tal pastor, quando visita, ele é que indaga. Veja, o assunto o assunto que foi levado a esse pastor não é o assunto de um problema matrimonial, não. Ele, o pastor, por conta própria, ou o indivíduo, né, para não colocar a atenção apenas dos pastores, ele está criando uma situação, ele está criando um ambiente. E aí fazendo essas perguntas que são, dependendo do caso, elas são muito invasivas. E assim a esposa, de nada suspeitando, vendo aquela figura, né, representante de Deus na terra, por essas perguntas capciosas é levada a abrir-se quanto à vida íntima, a um estranho, tal qual fazem os católicos aos seus sacerdotes, confessando os seus pecados. Misericórdia. Então, esse pastor simpatizante intercala um capítulo de sua própria vivência, que sua esposa não foi a mulher de sua escolha, que não existe entre eles real afinidade. Veja, um está fazendo aqui confidências ao outro. Ele não ama a esposa. Ela não satisfaz as suas expectativas. Derruba-se assim a barreira e mulheres são seduzidas. E aí aqui um parênteses. Quando uma mulher se apaixona por um pastor, ela está geralmente apaixonada pelo título e não pela pessoa. Porque algumas, depois que o indivíduo perde o título, o abandonam. Eu disse muitas vezes, ok? E algumas estão vinculadas àquela imagem, né? Se veste sempre que aparece, a maioria das vezes, né? Não sempre, mas a maioria das vezes está bem vestido, fala bem, é cativante, é simpático, isso e aquilo aquilo outro. E aí visualiza esse indivíduo como sendo o cavaleiro branco, né? Quando na verdade não, somos pecadores, né? Sem a graça de Cristo estamos completamente perdidos. A função que nos foi concedida pelo Mestre Cristo Jesus nos coloca nesse ponto de evidência, mas falando por mim, eu não me vejo como capacitado. É a graça de Cristo que tem fortalecido. Me sinto como alguém que precisa constantemente dessa misericórdia do Senhor. Porém, voltando aqui para o texto, acreditam que sua vida é toda uma grande decepção, que esse pastor simpatiza muito com o rebanho. É animado, o apaixonado sentimentalismo doentio, e mente e alma têm manchada sua pureza, mesmo que esta espécie de trabalho não termine em transgressão do sétimo mandamento. Veja, mesmo que não termine em transgressão, houve no coração a transgressão. Lembre-se que o pecado começa no coração. Você lembra disso? Você lembra, não é? Pensamentos poluídos, abrigados, tornam-se hábito, e a alma se polui e corrompe. Pensamentos poluídos, abrigados. Uma vez praticado um ato errado, faz-se uma mancha, que coisa alguma pode apagar senão o sangue de Cristo. E se o hábito não é abandonado com firme resolução, corrompe-se a alma. E as torrentes que dimanam dessa fonte poluída passam a corromper outros. Sua influência é uma desgraça. Palavra muito forte, né? Desgraça. Minha mãe me ensinou a usar essa palavra só quando realmente a situação for muito, muito, muito maléfica. Deus certamente destruirá todos os que continuarem essa obra. Devemos elevar-nos, enobrecer-nos, santificar-nos em Jesus, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Encontramos forças para vencer. Aleluia, Senhor. Mas quando ao caráter falta pureza, quando o pecado se tornou parte do caráter,
há um poder enfeitiçante, comparável à taça de licor intoxicante. O poder do domínio próprio e da razão é superado por práticas que mancham todo o ser. E se essas práticas pecaminosas são continuadas, o cérebro se enfraquece, enferma e perde o equilíbrio. O cérebro se enfraquece, enferma, fica doente, perde o equilíbrio. Deus tenha misericórdia de nós. Deus tenha misericórdia de nós. Paremos por aqui. Semana que vem damos sequência a partir desse tópico aqui. Meninas, é com vocês. Louvado seja Deus por mais essas advertências que hoje nós aprendemos aqui na Escola de Jesus Cristo. Então, para encerrar este momento, né, nós vamos agora fazermos 2 orações. Pastor, só faz então uma oração para terminar. Eu vou fazer a oração, a segunda oração, e a irmã Nice, ela vai fazer a terceira, que é a oração cantada. Pode fazer então, pastor. Ok. Deus poderoso, Pai eterno, hoje fomos impactados com estes assuntos, em continuação a que vimos ontem, e hoje, de maneira muito especial, o Senhor falou com a classe dos pastores, mas também relacionado aos nossos queridos irmãos e nossas irmãzinhas e alguns irmãozinhos que muitas vezes são tentadores, usando voluntariamente ou involuntariamente trajes que são corruptores e que levam outros a pensamentos promíscuos. Deus, querido e amado, se há alguém entre nós que possui essa prática e que até agora não havia percebido a malignidade que há, então que haja, Senhor, mudança, que haja, Senhor, desejo intenso de nos voltarmos para Ti. Por favor, bom Deus, venha estar com todos os líderes, não apenas pastores, mas todos os líderes, aqueles que estão na linha de frente, homens e mulheres, que continuem vigilantes, ó bom Deus. Se há alguma situação dentro daquilo que foi lido, algum pensamento pecaminoso, então traga, Senhor, desejo intenso de mudança de vida. Por favor, ó Deus, venha também os que irão fazer os comentários, que cada um deles seja banhado no sangue do Cordeiro. Ora em nome de Jesus, amém. Continuando, ó Deus, na tua presença. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem a cada manhã nos advertido de como devemos conduzir as nossas vidas para a eternidade. Ó Pai querido, naquilo que temos errado, naquilo que temos falhado, enquanto mulheres, enquanto os homens que estão aqui, ali exercitando a sua vaidade, mostrando parte do nosso corpo que não devemos, que o Senhor nos perdoe, Senhor, mas que a partir de agora o Senhor nos ajude a avançar. Nos ajude, Senhor, a vestir aquilo que o Senhor deseja, a nos comportar da forma que Tu queres. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, que o Senhor seja com cada pessoa aqui nessa sala, neste momento, com as pessoas que vão estar ouvindo pelo YouTube, para que elas possam, Senhor, sentir a sua advertência, para que possamos ser moradores da eternidade. Esse é o nosso desejo, a nossa oração. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia que temos de pedir pela bênção da presença do Senhor. Hoje é o dia que temos de orar pela bênção da presença desse amor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor,
Teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Hoje é o dia que temos de orar, para que o Senhor derrame bênção sobre nós. Hoje é o dia que temos de falar, que Jesus está bem perto de voltar. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor. Teu Espírito pedimos, ó Senhor. Derrama chuva sobre nós, derrama o teu poder de amor. Teu Espírito envia, ó Senhor. Amém. Ok, vamos lá então. Os comentários. Irmão Loceni, por favor, abra seu áudio. Bom dia a todos. Pastor, eu estava voltando um pouco ali, o processo da degradação. A mente do homem ou mulher não desce no momento da pureza e santidade para a depravação, corrupção e crime. Leva tempo a transformar o homem, o humano para o divino, ou para degradar os formados à semelhança de Deus ao brutal ou satânico. Agora eu lhe faço uma pergunta. Esses passos aqui, por exemplo, a pessoa não sai de uma hora para outra, mas aos poucos a mente vai ficando cauterizada pelas hostes, pela alimentação, por aquilo que veio e contemplamos. Aqui já não é um ponto onde, quando a pessoa chega a realmente deletar aquela voz do Espírito Santo, não é um pecado já contra o Espírito Santo? Nós temos relatos, inclusive na Bíblia, de pessoas que a princípio estavam assim nessa situação, mas que retornaram, né? Que retornaram. Um exemplo disso é o próprio Davi. Quando ele chega naquele caso com Batseba, ele já estava há algum tempo, não sabemos quanto tempo, mas ocioso em relação à sua vigilância. E é um caso de alguém que estava, sim, recusando a voz do Espírito Santo, cometeu o ato. Lembre-se, atenção, consideração, decisão e ação. Os passos da tentação à queda. Queda consumada exterior. Atenção, não é pecado. Consideração, não é pecado. Na decisão, ele vai escolher no coração se ele decide pelo pecado ou não. No caso de Davi, ele decidiu. Ele pecou aqui no seu coração. Quando ele manda chamá-la. E aí ele consuma o ato dormindo com ela. Isso ocorre, ok? Ele havia invalidado a voz do Espírito Santo. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? É quando, mesmo com a intervenção de Deus, mesmo com a insistência de Deus, a pessoa continua na prática do pecado. Por isso, o texto de Hebreus 6, verso 4, vai dizer, é impossível. Por que é impossível? Não é porque Deus não tem poder, mas porque eles não querem se voltar para Deus. Continuam cometendo pecado para a morte. O que é o pecado para a morte? É o pecado que é cometido constantemente, voluntariamente, e que mesmo com intervenções, mesmo com apelos, etc., 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 o indivíduo continua no constante ato. Então, não dá para dizer pecado contra o Espírito Santo no sentido daquele que a pessoa está
perdida. Mas podemos dizer que é o caminho, sem dúvida é o caminho. Obrigada, irmão, pela sua participação. Irmã Jaqueline, pode abrir seu microfone. Bom dia a todos. Bom dia, pastor. Teve pontos na leitura que eu achei bem significativo. Tudo, né, na verdade, foi significativo. O senhor falou da adoção. Então, eu trabalhei muito tempo com adoção e eu sou mãe adotiva. Realmente, a gente tem que ter muito cuidado com a educação que a gente vai dar para uma criança, independentemente dela ser adotada ou não. Tem pessoas que adotam uma criança por pena e criam ela com pena. Ai, tadinha, foi abandonada e tudo mais. Aí começam a fazer as vontades da criança. Isso nunca foi pai, isso nunca foi mãe. Assim mesmo nós, os que podem, que geraram, tiveram filhos biológicos, hoje em dia as crianças estão mandando nos pais. O que é que você quer comer hoje? O que é que você quer vestir hoje? Né? As crianças são criadas também de forma errada. Como falou no livro, nós somos formados pelo que contemplamos. Então, se você consegue ser um pai e uma mãe que dê à criança possibilidades de saber o que é certo e o que é errado, corrigi-la no momento certo, chamar atenção, você consegue trabalhar essa questão do hereditário. Hoje em dia, quando olham para o nosso filho, as pessoas dizem assim, se você não falar, ninguém diz que é adotado. Por quê? Porque sempre nós fomos pais que estávamos vigilantes com ele. Ele tem um gênio forte, então vamos ajudá-lo a controlar esse gênio. Então, é assim. E outra coisa também é com relação à sensualidade, né? A gente está criando crianças sensuais, gente. Nós estamos vestindo as nossas filhas, os nossos filhos de maneira sensual. Até os meninos, calcinha colada. Os meninos estão usando umas calças tão apertadas que eu fico impressionada. As meninas também. A gente, olha, tem algo que eu fico observando hoje em dia nas nossas igrejas, no sábado à tarde, normalmente se reúne, pelo menos na igreja que eu frequentava, tem reunião dos aventureiros. E quando chega de tarde, a líder de aventureiro, são as crianças todas vestidas de calça comprida no sábado, e calcinhas coladinhas. Então, a gente está perdendo a noção, nós pais estamos perdendo a noção, nós igreja, da questão da moralidade. Aí, quando vestem as crianças com umas saias curtinhas. Aí, quando as crianças crescem, tornam-se adolescentes, elas não vão querer saia comprida, porque elas foram ensinadas desde sempre a usar saia curta. Então, a gente tem que começar a se fazer, como a própria leitura falou, nós precisamos fazer uma autocrítica do nosso comportamento como pais, como avós, quem já é avô, como os tios. A gente precisa começar a se olhar, que a gente está perdendo o senso de moral em nós mesmos. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Tudo começa na infância. É como a irmã acabou de colocar. Você começa a ensinar aos seus filhos sensualidades, a sexualidade exacerbada. Parece assim que as crianças estão competindo entre si quem é mais sensual. Vocês já repararam isso na igreja? Está acontecendo muito disso. Aí a gente chega no momento em que a criança... Teve um caso de um pastor na nossa igreja que o pastor pediu, tinha uma irmã bem na frente dele, com uma saia muito curta, e cruzava as pernas de um lado para o outro, e o pastor pregando no púlpito. O pastor parou o culto, e com uma forma muito amorosa pediu, irmã, por favor, a senhora está me chamando muita atenção.
tirando a minha atenção. Eu sei, eu não estava na hora na igreja, mas me contaram que ele disse, eu não tenho condições de pregar. Ah, esse pastor é pervertido? Não. Não. Ele simplesmente realmente incomoda. A gente tem que ver que nós não podemos ser pedra de tropeço para ninguém. E às vezes não é, ela foi lá de maldade, não. Ela foi ensinada assim desde criança, irmãos. Nós somos culpados, nossa geração é culpada do que está acontecendo com essa geração atual. Somos nós que estamos criando essa geração atual. Então, a gente tem que ter muita noção dos erros que nós cometemos, começarmos a orar pedindo perdão e começarmos a corrigir esse erro, que muitas vezes está em nós mesmos. É como eu falei ontem, nós devemos ser chamativas, provocativas para os nossos maridos dentro do quarto, mas não na igreja, não no mundo, não andando por aí. Tem muita gente, hoje em dia, pastor, eu fico impressionada. Irmãos, eu estou muito longe de ser alguém digna de ser seguida de exemplo. Por favor, o que eu estou falando aqui são coisas que eu estou vendo que está acontecendo e comigo também. Marca um casamento para ir para um casamento na igreja, irmãos, a gente não sabe mais quem é adventista. Maquiagem, decote, roupa colada, transparência, tudo parece assim que libera nos casamentos. Casamento, 15 anos, formatura. Então, a gente tem que começar eu sou adventista dentro da igreja, como é que eu estou indo lá no shopping? Como é que eu estou indo passear numa praça? Como é que eu estou fazendo as minhas caminhadas de manhã? As minhas roupas são muito coladas quando eu vou fazer caminhada. Os homens que caminham também podem ser seduzidos. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, e a gente não está tendo. Quando Deus clama, no sentido de escrever o que a gente leu hoje, Deus está clamando, suplicando para nós mudarmos de comportamento. E a gente, às vezes, faz ouvidos moucos, né? Faz de conta que não ouviu. Então, enquanto isso não mudar, e quando alguém fala, é fanática. Isso é fanatismo. Gente, é Deus que está falando com a gente hoje. Quem tem um comportamento assim, olhe para si e veja o que Deus pode mudar em mim, né? É isso, gente. Um bom dia a todos. Obrigada, irmã Jaqueline, pela sua participação. Bom, gente, nós devemos lembrar, né, que nós estamos caminhando rumo à eternidade. E qual é o tamanho da sua perna que você vai mostrar no céu? Qual é o tamanho do seio que você vai mostrar no céu? Então, nós devemos nos comportar aqui como moradoras do céu. Isso eu estou falando, né, para nós aqui, mulheres. Então, nós devemos sempre refletir qual é o tamanho da minha perna que eu vou mostrar no céu e qual é o tanto do meu seio que eu também vou mostrar lá. Então, essa deve ser a nossa reflexão. Bom, gente, eu também quero fazer aqui uma consideração. O pastor, logo no início, né, ele leu um texto falando aqui sobre as influências pré-natais. E me chamou muita atenção, né, esse parágrafo, porque ele fala assim: Satanás procura rebaixar a mente dos que se unem em casamento, a fim de que possa gravar em seus filhos sua própria odiosa imagem. Ele pode modelar a posteridade deles muito mais rápido do que o poderia fazer com os pais, pois pode controlar a mente dos pais de tal modo que, através deles, possa imprimir uma própria imagem de caráter nos filhos. Assim, nascem muitas crianças com paixões sensuais grandemente em ascendência, enquanto nas faculdades morais se desenvolvem debilmente. Essas crianças crescem de muito cuidado, de muita cuidadosa educação para fazer ressaltar, fortalecer e desenvolver as faculdades morais e intelectuais de modo que eles possam lidar. Quando o pastor leu esse texto, eu me lembrei de um texto, né, que eu li no livro Patriarcas e Profetas,
no capítulo 54, que se chama Sansão, a página 561. E lá fala o seguinte: pai e mãe transmitem aos filhos suas características mentais e físicas e suas disposições e apetites. Como resultado da intemperança paterna, as crianças muitas vezes têm falta de força física e de capacidade mental e moral. Alcoólatras e fumantes podem transmitir seus filhos seu insaciável desejo, seu sangue inflamado e nervos irritáveis, e efetivamente o fazem. O libertino muitas vezes lega a prole como herança e os seus desejos impuros, e o mesmo moléstias repugnantes. E como os filhos têm menos poder para resistir à tentação do que o tiveram seus pais, a tendência é para que cada geração decaia mais e mais. Em grau elevado, os pais são responsáveis não somente pelas paixões violentas e apetites pervertidos dos filhos, mas também pelas enfermidades de milhares que nascem mudos, cegos, doentes ou idiotas. Irmãos, quando eu li esse texto, eu fiquei impactada, porque aqui tem muitas e muitas informações que casam com esse primeiro texto que o pastor leu, né? E uma das coisas que me chamou muito a atenção nesse texto é que Satanás, ele quer produzir uma geração que decaia mais e mais, né? Por que tudo isso? Satanás, ele sabe que lá em 1 Pedro 2,9, lá fala assim: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nós somos a última geração. E por causa disso, Satanás, ele está produzindo pais pervertidos, libertinos, que vão ali, né, dar na herança, né, hereditária aos seus filhos uma geração cada vez mais e mais decaída, né? E o assustador de tudo isso, né, que ele fala aqui que enfermidades de milhares de crianças que nascem cegas, mudas, doentes ou idiotas são provenientes desses pais libertinos, né? Então, que nós possamos vigiar a nossa vida familiar, sexual, nosso casamento, porque tudo aquilo que estamos fazendo influi diretamente nos nossos filhos. E se percebemos que temos também heranças, né, genéticas ali dos nossos pais, né, se temos pecados, né, nós também podemos quebrar maldições, que depois o pastor pode falar sobre isso, né, com mais propriedade, mas tudo isso é possível de ser quebrado com o nosso comportamento quando nós vamos até a Jesus Cristo. Mas essa foi a parte que me chamou bastante a atenção. Pastor, o senhor gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto? Eu recomendo um livro chamado Bênçãos e Maldições. Deixa eu ver se eu encontro aqui no... Eu só tenho esse livro e uma cópia dele. Eu não tenho ele original, mas deixa eu ver se eu encontro. E esse livro ajuda muito a entender isso. Não encontrei aqui. Bom, eu vou conseguir o título exato, o nome do autor, e eu passo para aquele. Mas, bom, nesse livro é de onde me veio mais luz sobre esse assunto. O autor vai colocar detalhes que vão além daquilo que nós pensamos que seja simples, como, por exemplo, o nome que se coloca no filho. Palavras que são utilizadas durante a gestação. Agora, fugindo um pouco do livro do autor, mas falando de coisas que são fatos, o pensamento que está
inserido na mente dos pais enquanto tem o ato. E naquele ato, a índole que a criança irá ter é remetida àquele pensamento. Então, é muito mais profundo do que nós podemos pensar em relação à questão dessa maldição hereditária. Nós precisamos sempre lembrar assim, quais palavras eu uso, como eu uso. Então, nós não devemos tratar nossos filhos e cônjuge sem pensar, sabe? Parece ser estranho isso, mas tudo que eu e você formos fazer deve ser antes analisado e passado pelo filtro da piedade. É o Espírito Santo. Vai pedir alguma coisa, vai falar alguma coisa. Você não vai se tornar um robô. Quando eu falo assim, para aqueles que não têm essa experiência, pode parecer que você vai se tornar um robô. Tudo tem que ser milimetricamente pensado. Não, mas o Espírito Santo vai trabalhando em você. Você vai começar a atmosfera que vai circundar você vai ser uma atmosfera diferente. E com isso, todas as maldições que foram herdadas, no sentido, agora eu não falo nem em maldição no sentido assim, você entregue para o inimigo, não estou falando disso, tá bem? Estou falando no sentido de carga hereditária, carga genética, que tem que ver com o caráter do mal. Quando você se coloca nas mãos de Cristo, tudo isso vai sendo quebrado. Lembrando que isso é quebrado, isso é mortificado, mas isso permanece lá. É um defunto que não se degenera, não se deteriora, ele permanece ali. E você deixar de vigiar, isso vai voltar à tona. Isso vai voltar à tona. Por isso o texto de Lucas 9, 23, né? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. E se você não nega a si mesmo dia a dia, o que acontece? Aquele defunto, ele volta a viver. E aí vem uma frase, eles atribuem a Martim Lutero, eu não sei se é de Martim Lutero, mas atribuem, dizendo que Martim Lutero, então, se é ele que escreveu, diz o seguinte: no dia do pensei que minha natureza havia morrido no batismo. Eu não atribuo a Martim Lutero, porque até onde eu sei, ele não foi batizado nas águas, ok? Mas atribuo a Martim Lutero. Pensei que a minha natureza natureza carnal havia morrido no batismo, mas depois eu descobri que o defunto sabia nadar. Então, vigiemos, né? Constantemente. Queridos, eu vou precisar sair, vocês ainda têm mãos levantadas, vocês podem dar sequência. Eu penso que não seja nenhuma pergunta, deve ser comentários, considerações. Vera ou Juliana, são perguntas que vocês querem fazer ou são só comentários aleatórios? Pastor, eu gostaria só de contribuir com algo que foi lido pela sua voz. Dito assim, ó, deve ser sustentada guerra constante contra a mente carnal e precisamos ser ajudados pela refinadora influência da graça de Deus, a qual deverá a mente e acostumar a mente e acostumará a meditar, só que fez, desculpa, meditar no que é puro e santo. E aí a Jaqueline, a irmã, falou que tudo começa na infância, e é verdade. Então, eu louvo a Deus, porque eu fui educada vendo coisas e vendo práticas que não eram do céu, mas eu nunca aceitava as coisas que estavam acontecendo, e quando me tornei mais
tipo adolescente, que eu podia me rebeliar. Eu tive a rebeldia que ninguém da minha casa teve contra o meu pai. O meu pai era um homem bonito e sedutor, um homem alto, bonito e sedutor. Quando ele se torna adventista, ele ainda continua nas práticas do pecado da Umbanda. E as mulheres, tanto da igreja como fora, eram as inimigas constantes da minha mãe. Aquilo admirava meu pai no contexto de que as pessoas admiravam ele pela pessoa bonita que ele era, mas o mal que ele tinha eu sentia. E eu dizia no meu coração, quando eu tiver adulta, eu não quero ser como ele, eu não quero. Então eu guerreei muito contra aquilo que estava dentro de mim, que herdei dele. Eu herdei dos meus pais uma influência terrível das trevas. E não foi fácil. E eu quero lembrar que o pastor ontem falou coisa linda, que já houve casamento de meses e deu certo. Eu conheci meu marido, 30 anos, nos casamos, vai fazer 31 anos, e com 4 meses eu me casei com ele, antes de 4 meses, e fui-me embora. Então, o Senhor nos sustentou nesse casamento, e eu sou feliz com meu esposo, e ele, toda vez que sai, ele diz, eu te amo, você é a minha caixinha de sorriso. Eu não sou muito de sorrir, mas para ele eu faço questão de sorrir. Querido pastor, queridos irmãos, nós temos que guerrear sim, porque se eu não tiver de joelho, a minha memória vem com tudo de Satanás, do meu passado. Infelizmente, hoje eu vivo triste porque os meus irmãos, que ainda são 4, né, que 2 descansou e eu ainda estou viva, pela graça de Deus, eles vivem a prática daquilo que meu pai era. É terrível, muito terrível, e eu fico com a cara no chão chorando o tempo todo para que o Senhor não me permita olhar para trás um milésimo de segundo, não sinta saudade de nada, porque está na minha carne, está no meu genes. Quando os meus pais se uniram, na noite que fui concebida, eu sou gêmea, o mal deles foi todo praticamente para mim. Infelizmente, eu luto contra isso todos os dias. E eu louvo a Deus que os 2 filhos que o Senhor me permitiu ter não têm essas coisas ruins. Moisés casou direito, a Maielen espera o casamento, e ali eu estou orando constantemente, jejum, irmã, jejum e oração, e lágrimas o Senhor ouve. Não deixe de orar pelos seus filhos, mesmo como Jaque falou, adotivo, não deixe. Que o Senhor te abençoe, pastor querido. Eu posso dizer constantemente, pastor Rogério Reis, é meu pastor, e no céu terei muito, muito que abraçar Jesus, porque me deu de presente um pastor jovem, mas um líder, assim como Caleb. Deus seja louvado pela tua vida, teu ministério. Eu oro por você e por todos os pastores, e por todos os líderes da nossa igreja. Obrigada, pastor. Bom, continuando aqui, nós temos aqui mais algumas mãozinhas, né? Nós já estamos praticamente aqui encerrando o nosso tempo, né? Marleide, seja bem-vinda, querida. Bom dia, queridos irmãos. Mais uma vez agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui nessa sala. Sei que eu tenho sido um pouquinho ausente, mas o Senhor está me ajudando a voltar ao primeiro amor, de quando todos os dias eu estava aqui nessa sala de consagração. E eu gostaria também de pegar uma partezinha do que a Heloísa falou e do que a irmã acabou de falar. E, assim, dizer que educar não é fácil. E nós, como pais, temos que ser diligentes e temos que ser constantes. E muito mais em oração. Porque a Bíblia nos diz assim, não é à toa que Jesus nos ensina, ensinai a vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Quer dizer,
isso é constante. E quando nós temos os olhos abertos pelo Espírito Santo para olharmos para os nossos filhos e ver os defeitos de caráter, ver as condescendências que eles têm para algum pecado, então nós temos que ser diligentes e estarmos em oração, vigiando, falando, não sendo radical, não sendo grosseiros, mas falando com amor, por meio da palavra, irmãos, porque nós vemos nos filhos aquilo que nós somos. Os filhos herdam geneticamente 50% dos pais, 50% do pai, 50% da mãe. Então, buscar o poder do Espírito Santo na nossa vida, para que, por meio do nosso testemunho, do nosso exemplo, passarmos para eles essas sagradas escrituras, né? Que Deus fala que nós temos que manter ensinando, falando, deitado, andando pelo caminho, e é constante isso. E não assim, ter isso como algo como se fosse ruim, porque nós sabemos que o pecado está em nós, nascemos em pecado, e que o inimigo ele está irado, porque o fim se aproxima e cada vez mais nós vamos ver coisas muito degradantes e piores, porque assim foi em Sodoma e Gomorra, e em todo lugar da história que se conta que houve uma degradação da moral, né, dos bons costumes, do caráter. Então é isso, irmãos, sermos diligentes, estarmos em oração, vigiando pelo poder da palavra, ajudando nossos filhos a caminhar, porque o pastor, ele leu aí um texto, eu não me lembro, mas a Heloísa chegou a tocar no assunto, de como nós somos transformados e como o inimigo está também disposto a fazer o contrário. Então, a minha consideração é essa, que nós temos que ser diligentes e estar constantemente com nossos filhos, ensinando, falando por meio da palavra e vigiando em oração. Em oração, eu digo isso porque é algo presente, aconteceu aqui na minha casa, eu percebi um defeito de caráter da minha filha, que possivelmente poderia ter um desfecho ruim, e eu comecei a orar, pedir a Deus perdão pelos meus pecados, e pedir a Deus que não deixasse que fosse assim com ela. Então, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus, porque por meio da minha vida de constante assim contato com Deus, pedindo a Ele que me transforme, que me purifique dos meus pecados, das minhas condescendências, e eu também peço pelos meus filhos, para que Deus os livre disso, né? Se porventura eu sou participante dessa natureza ruim neles, então eu peço perdão a Deus e peço que ajude eles a não seguir nesse caminho, como a irmã falou aí, né? Ela não seguiu o caminho do pai. E isso é muito importante para que a gente possa ser pais realmente, né? Porque não é fácil, viu, irmãos? Não é fácil. Essa é a minha consideração. Obrigada, irmã Marleide. Nós hoje estamos encerrando, né, aqui os nossos comentários. É um assunto bem complexo, né, gente? A gente estudar sobre esses assuntos. Hoje nós estudamos sobre assuntos que vai diretamente aí às mulheres, também aos homens. Nós estudamos aqui sobre, né, essa influência aí, dos pais, né, o que é transmitido aos filhos, lá no início, desde o início do casamento, né?
Mas nós temos só que entender uma coisa, que todas essas coisas são armadilhas do inimigo para que os nossos lares sejam fracos, débeis e vacilantes. Esse é o propósito de Satanás, é produzir uma família fraca, né? Ellen White, ela tem um texto que ela fala que são as crianças que vão terminar a pregação do evangelho. Joel 2:28 também fala sobre isso. Então, 1 Pedro 2:9 fala que nós somos a última geração. Vós sois a geração eleita. Essa é a geração que vai ver Jesus voltando. E é por isso, meus queridos, que Satanás deseja ardentemente que a sua família seja fraca, débil e vacilante, pecadora. Por quê? Porque aí vocês não terão força para combater o inimigo, né? Então, é isso que Satanás deseja fazer com todas as famílias da terra. E, para isso, ele vai levando cada vez mais o pecado de Baal Peor. Leia o capítulo 41 e o 42 de Patriarcas e Profetas. Vocês vão entender que o sexo ele está sendo colocado dentro do povo de Deus, exatamente para produzir uma geração fraca, débil e vacilante. O pecado de Baal Peor foi aquele pecado aonde as pessoas já estavam atravessando o Jordão. Canaã celestial está do outro lado. O mesmo que Satanás fez naquele tempo, ele vai fazer hoje, nos nossos dias. Não temos mais tempo de falar sobre esse assunto, mas é algo muito importante, né? Que vocês podem estudar e, no futuro, aqui na sala, a gente pode falar mais sobre esse assunto. Que Deus seja com vocês. Nós vamos agora, então, encerrar esse momento com uma oração, né? Eu gostaria de pedir a irmã Marleide que orasse para a gente aqui para encerrar. Sou eu, Heloísa? Sim, Marleide, você pode orar para terminar? Sim, oremos. Grandioso Deus, Pai amado, Criador dos céus e da terra, louvamos e engrandecemos o seu santo nome, porque só o Senhor é digno de ser louvado. Obrigada, Senhor, por enviar anjos para acampar ao redor dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família e de nós mesmos. Obrigada pelo teu Santo Espírito, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Toma-nos em suas santas mãos. Ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada rumo a Canaã celestial. Nos abraça com teus braços de amor eterno e nos conduz para a vida eterna, Senhor, a cada um aqui, a cada um daqueles que necessitam de nossas orações e de nossa ajuda. Muito obrigada por tudo, te agradecemos, pedimos que nos perdoe e que salve os nossos filhos para o teu reino. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Chefe glorioso, em tudo é vencedor.
Amém, pessoal. Então, até amanhã, às 9 horas de Portugal, às 5 horas aqui do Brasil. Nós aguardamos todos vocês para, mais uma vez, juntos, sentarmos no banquinho da Escola de Jesus Cristo. Até amanhã, eu amo vocês. Em nome de Jesus. Eu amo vocês. Até amanhã. Eu amo vocês. Até amanhã. Deus abençoe. Até amanhã. Deus abençoe. Abraço.